E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos lá então, gente. Tem um assunto aí para a gente estudar hoje, um assunto também bem bacana, que eu já conversei com vocês. Nós vamos ver uma outra parte de uma civilização antiga, tá? Chamada de o berço da civilização ocidental. O berço da civilização ocidental. Então, só podemos estar falando de quem? Grécia Antiga. E eu vou agora compartilhar com vocês a tela aqui, tá bom? Vamos lá, compartilhamento. Vou compartilhar, ok. Vai para lá, professor Rafael, fica aqui. Então vamos. O tema que nós vamos trabalhar neste exato momento é esse aqui, gente. Grécia Antiga. Olha aí que imagem bacana, tá? Da Grécia Antiga. Bem legal a imagem, né? Então vamos lá. É o mundo grego, né? A Grécia Antiga. É uma imagem aí da Acrópole de Atenas. Então vamos lá. A gente começando. Então, veja bem, né? Aí eu coloco uma imagem, deixa eu sair daqui, estou atrapalhando. Pronto, eu coloco uma imagem aí sobre onde se formava a Grécia Antiga aí, ó. E está mostrando a Grécia Peninsular, né? A Grécia Insular, a Grécia Continental e a Grécia Oriental. Grécia Oriental, Grécia Insular, Grécia Peninsular, Grécia Continental, Grécia Oriental. Então tá aí a divisão da Grécia, né, como era a Grécia na época, na Idade Antiga, tá bom? Então quando a gente pega, claro que a gente sabe que não, nem toda essa parte que fazemos parte da Grécia, a Ásia Menor e na Turquia, tá bom? Que chamava-se de Ásia Menor. Então veja, ali como se formou a Grécia, né? Eu já tinha falado para vocês sobre o mundo helênico, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero falar especificamente sobre algumas características. Então, por volta aí de 2500 a.C., vários invasores aí de tribos indo-europeias começaram a ocupar o sul dos Balcãs, né, da península do Peloponeso e nas ilhas do Mar Egeu. Aqui você vê o Mar Egeu e essas tribos indo-europeias que foram vindo para essa região, tá bem? Então, ou seja, assim foi formando a Grécia Antiga, com levas de invasores aí de tribos indo-europeias aí, né, povos aí indo-europeus. E aqui esse pontilhado os limites da Grécia Antiga. Aqui são os limites, né? Aqui, Troia, bem aqui. Já assistiram o filme de Troia? Bem interessante esse filme. É um dos filmes favoritos meu. A gente vê aqui na península do Peloponeso, né? E as ilhas do Mar Egeu, onde você pode ver aqui como era a Grécia Antiga. Então, quando a gente fala aí, pessoal, de Grécia Antiga, nós estamos falando de toda essa parte aqui até onde está esse pontilhado, tá? Quando a gente trata aí da Grécia Antiga, tá? Então, veja como era naquela época. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, aí, né? Então, a gente vai começar trabalhando aqui na ilha de Creta, né? A ilha de Creta, que foi o primeiro polo cultural entre 2000 e 1400 a.C., aqui na ilha de Creta. E nesse período, a civilização cretense, ou civilização minoica, dominou o comércio marítimo aqui no Mediterrâneo. Então, o Mar Egeu faz parte do Mar Mediterrâneo. Então, ou seja, gente, eu coloquei isso lá no slide, mas nós vamos ver ali um pouco mais na frente, que como a Grécia ela não tinha um solo muito bom, né, para agricultura, e por conta da falta de terras, aí terras férteis, se fala muito na civilização antiga, né, que a gente sabe que a maioria das civilizações antigas tinha como base econômica a agricultura, e a Grécia ela tinha essa deficiência. Então eles se aventuraram aí no comércio marítimo, no Mediterrâneo, né? Então a Grécia ela foi aí, montou todo esse mosaico aí de ilhas, né? Que a gente pode ver aí, a Grécia forma um mosaico de ilhas, né, gente? Que a Grécia ela forma aí várias ilhas aí. Então ela acabou aí os gregos antigos ocupando essa região aí, todas essas ilhas aqui, esse pontilhado, trabalhando aí com a questão do comércio marítimo, tá? Então, a gente vê aí, e formou aí algumas colônias bem interessantes, como a colônia de Bizâncio, né? Que chegou a ser a capital do Império Romano do Oriente, né?
Bizâncio, né? Com a antiga economia grega de Bizâncio, tá? Então a gente vê aí o mapa, eu deixei para você mostrar a Grécia peninsular, a Grécia insular, a Grécia continental e a Grécia oriental, tá? Então a gente vê aí esses pontinhos aqui mostrando as polis gregas. Polis gregas que eram as cidades-estados, cidades que se autogovernam, né? Vamos lá então. Coloquei esse efeito aí para ficar bem bonito. Parece que eu estou voltando ao passado, viu, gente? Grécia é linda, né? Então, veja, lá na ilha de Creta, né? O palácio, ele era o centro da vida econômica e política de Creta, tá bom? Então, os palácios cretenses, eu coloquei aí que eles não tinham muralhas. Isso significa, isso mostra que, como não tinha muralhas, a Grécia ela viveu um período aí de relativa paz aí, sem muitas invasões, né? Diferente das grandes maioria das civilizações antigas, onde as cidades elas eram circundadas aí por grandes muralhas. Então tá aí uma vista aí do palácio, né? Ruínas do palácio aí de Knossos ali em Creta, tá bom? Então você pode chamar também de civilização minoica, né? Então a gente vê aí uma coisa interessante que o que diferencia são pontos, gente, que interessa para se SCA, tá? É claro que ele não vai perguntar, olha, na Grécia tinha muralha ou não tinha? Em Knossos ali, tinha muralha ou não? Sim ou não? Claro que não vai perguntar isso. Mas não deixa para você um destaque aí, um ponto de destaque, já que não tinha ali, já que não existia essa muralha, né? E os fatores eram porque eles viveram um período de relativa paz, sem muitas invasões, tá? Vamos prosseguir, então, que te mostra, né? Heróis Homero. Né? Vamos começar aqui, então, vendo, né? Então, em torno do ano de 1600 a.C., a sociedade cretense entrou em crise. Né? Registros literários gregos afirmam que a hegemonia de Micenas, os aqueus conquistaram a cidade de Troia na Ásia Menor. Veja bem, gente, quando ela entra em crise, os cretenses, não se sabe exatamente o motivo. Então, existem várias aí revoltas internas, invasões de outros povos, catástrofe aí sobrenatural, que fez com que isso se destruísse. Infelizmente, não se tem aí uma posição concreta que contribuiu para o fim aí da civilização cretense. Não se tem exatamente uma coisa provada cientificamente que levou ao fim da civilização cretense, né? Então, ou seja, eu não quis colocar aqui, não se sabe, porque eu já estou dizendo aqui para vocês, eu deixo esse slide um pouco mais cheio para você ir copiando aí na sua casa, tá bom, gente? Para você ir copiando os pontos principais aí que eu deixo aí na sua tela. Então, ou seja, não se sabe exatamente o motivo que a civilização cretense ela deixou de existir, tá? Mas existe a possibilidade, né, de ter sido alguma catástrofe que aconteceu, tá? Então, ou seja, eu coloquei aqui que registros literários gregos afirmam que, sob a hegemonia de Micenas, os aqueus conquistaram a cidade de Troia na Ásia Menor. Ásia Menor, atual Turquia, ali eu já tinha mostrado para vocês no mapa. Deixa eu voltar aqui para tu ver. Para você ver, então, aqui. Olha aqui, Troia, tá bom? Na Ásia Menor, onde faz parte hoje da Turquia, tá bom? Então, vamos lá. Aqui te mostra, então, a imagem do filme, né, de Troia, um dos filmes mais legais aí que eu já assisti. Né? Então, registros literários mostram isso, porque essa ideia de Troia, sobre a história de Troia aí, fala aí, quem fala sobre isso aí, são registros literários, tá, pessoal? Então, veja bem, né? As campanhas militares que eu coloquei aqui contra Troia foram contadas por poetas ao longo dos séculos. E entre os séculos 9 e 8 a.C., ganharam uma versão que a tradição atribui a Homero. Então, disse que quem mostrou aí, quem falava essa história de Troia aí, foi contada pelo poeta aí, Homero, tá? E essa história de Troia foi contada ao longo dos anos. Mas que Troia existiu sim, gente. Só que se de fato essa história aconteceu daquela forma, aquela bela moça, Helena de Troia, Paris, entrou essa história aí, conta a história. Você sabe, né? Eu vou falar aqui porque pode ser que alguém aí não tenha assistido. Que os troianos, né, que era liderado aí por Priamo, que era o rei dos troianos, fizeram uma aliança de paz com os espartanos
E ali Paris apaixonou-se por Helena, uma moça muito bela, que era ali, esposa de um rei espartano, e acabou sendo roubada. Aí uns falam que foi roubada, outros não, mas foi levada, que sabe que ela foi levada, e nos poemas dizem que ela foi levada para a cidade de Troia, né? Por Paris. E aí acontece aquela guerra toda que você já sabe, né? Mas na verdade o que se sabe mesmo era que existia um interesse em comum econômico ali para poder dominar a cidade de Troia, tá? Mas isso foi contado aí pelos poemas ali, né? Atribui isso a Homero. Então, pronto. Então, o poema épico, Ilíada, narra a guerra de Troia. Então, esse poema épico, né, que é um poema épico, não deixa de ser poema épico aí, Ilíada narra a guerra de Troia, enquanto a Odisseia conta as aventuras do herói grego, né, Odisseu, que passou um tempo, Odisseu, né, Ulisses, que passou um tempo fora da sua cidade, aí 10 anos em combate. Então, existe aí o poema épico da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada, que fala da guerra de Troia, e da Odisseia, que fala sobre Ulisses, né, as aventuras aí do herói Ulisses. Então, tem esses dois aí, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada fala da guerra de Troia, enquanto a Odisseia fala aí sobre o herói grego Ulisses, tá? Então, também aí são contos que realmente não se sabe se de fato isso aconteceu, né? Então, pode ser que Ulisses tenha acontecido, mas não da forma que ela é narrada aí na Odisseia, tá, gente? Então, é uma coisa aí questionável. Vamos lá, então. Então, você separa isso aí para você aí no seu caderno aí, tá, gente? A Ilíada e a Odisseia. O que conta esses fatos aí, esses poemas épicos aí. Vamos lá, vamos prosseguir, então. Então, a formação dos gêneros, né? A formação dos gêneros tinha uma economia aí agrícola, né? Existia aí os palácios, cada palácio tinha o seu rei, e a aristocracia possuía terras aí e controlava o trabalho dos camponeses e de escravos. Então, veja, gente, essa formação dos gêneros aí, que eram essas famílias aí que tinham considerados aí de uma antecedente comum, que eram famílias aristocratas, que vinham de um antecedente comum, às vezes até de um semideus, de um deus, né? Já falei sobre isso para vocês, sobre os deuses gregos, já falei todo esse ponto aí. Então, a aristocracia ela possuía terras e controlava o trabalho aí de camponeses e de escravos. A gente sabe que a escravidão na Grécia, a grande maioria dos escravos eram as mulheres, tá bom, gente? Mas o que se sabe é que essas mulheres na Grécia antiga não sofriam maus tratos, tá? Difícil de acreditar, né? Uma escrava não sofria maus tratos, mas era dessa forma. Então, acreditava-se aí que, pelos registros que se tem, essas mulheres, a grande maioria dos escravos eram mulheres e essas mulheres não sofriam, não eram maltratadas, tá? Às vezes elas viviam em um harém, né? De algum rei ou de algum aristocrata poderoso, ou trabalhava dentro de uma casa, como servas ali, escravas dentro de uma casa, servindo ali dentro de uma casa. Mas a escravidão na Grécia comum de costume em todas as civilizações antigas, você pode colocar no seu caderno que as pessoas elas tornavam-se escravas por escravidão por dívida, né? Ou então quando elas eram apanhadas de uma guerra de inimigos, né? Prisioneiros chamados aí prisioneiros de guerra, tá bom, pessoal? Prisioneiros de guerra. Vamos lá, então. Então, aqui, aquilo que eu já falei anteriormente. E os gênios eram uma grande família aristocrática que acreditava descender de um antepassado comum, poderia até ser um deus. Tá bom? O chefe dos gênios mais poderoso, era o rei da comunidade. Aí a gente vê uma adaga aí, tá bom? Desse período em ouro, prata e bronze. Também uma adaga aí do período da Grécia Antiga, tá? Em ouro, bonita, né? Eu fico olhando aqui, a gente vai colocando as imagens, eu mesmo me admiro com as imagens que eu coloco. Eu, gente, sinceramente, eu gosto muito de fazer slide, tá? Eu acho muito bacana, né? Porque eu faço um slide da forma com que eu gostaria que os meus professores fizessem. Na verdade, na minha época não existia isso, né? Mas eu garanto que se existisse isso, a gente ia estar aí fissurado nas aulas, tá? Quando o professor dava uma aula com transparência, já era uma alegria só que a gente tinha. Então, eu amo fazer slide. Eu gosto de tentar fazer com que vocês voltem ao tempo comigo, voltem ao passado comigo. Então, ou seja, quem era os Gênios? Gênios era uma grande família aristocrática que acreditava descender
de um antepassado comum, tá bom? Ou poderia ser até de um deus. E sendo que o chefe das famílias mais poderosas poderia se tornar até um rei ali da comunidade. Lembre-se que na religião, já falei isso para vocês, eu não vou estar repetindo, mas só para a gente relembrar que a religião na Grécia Antiga, né, era bem diferente das outras religiões. Os gregos, eles jamais se submeteram a nenhum tipo de religião, a nenhum deus, a nenhum déspota, nunca se submeteram a isso. Os gregos, eles realmente viviam o momento, tá bom? Não se preocupavam com a vida ali após a morte, não. Então, os deuses eram bem parecidos com os seres humanos. A diferença é que eles alimentavam-se de néctar e eram imortais. Tá? E tinha superpoderes, né? Mas tinha as mesmas fraquezas que o homem tinha, os mesmos desejos, tudo que o sentimento que o homem tinha, ele também tinha, né? Então, sentiam sono, dormiam, raiva, ira. Então, os deuses não eram tão diferentes dos seres humanos, não. E os deuses não moravam no céu. Eles acreditavam que os deuses moravam no Monte Olímpio, tá bom? E faziam moravam no Monte Olímpio, tá? E os deuses, eles eram tanto capazes do bem como do mal. Fazer o bem, não tinha um Deus bom e um Deus mau. Todos os deuses, eles estavam sujeitos a fazer o bem e fazer o mal. Os gregos também faziam sacrifícios, que nós já vimos tudo isso. E lembrando-se que todas essas construções aí que nós vemos religiosas, né? Templo de Atena, de Poseidon, não era para fazer sacrifício nem para se reunir, tá, gente? Ali era para acreditava que os deuses eles poderiam descer do Monte Olímpio e viver ali durante um tempo. Então, por isso que eles faziam essas casas aí para os deuses. Mas eu já expliquei. Se for o caso, eu falo novamente lá na frente. Vamos lá, vamos prosseguir. Né? Então, os helenos que eu já tinha falado para vocês e os arcaicos, né? Então, durante o período arcaico, que foi entre o ano 800 e 500 a.C., as cidades tornaram-se núcleos, eram pequenos núcleos, né? Onde se concentravam proprietários rurais e lavradores, embora comerciantes e artesãos também estivessem presentes. Então, eram apenas pequenos núcleos, tá, gente? Era mais, como eu tinha falado para vocês, era mais o conjunto de aldeias mesmo, tá bom? Então, que esses pequenos núcleos, com o passar do tempo, acabaram aí se formando as cidades-estados, tá? Gente, eu coloquei essa imagem, não me lembro, mas eu não me lembro exatamente, mas parece que é o tempo de Poseidon. Não me recordo, gente, que tempo foi esse, não me lembro mesmo, me deu um branco, tá? Então, eram núcleos, né? Na verdade, como eu já tinha falado para vocês nas aulas passadas, eram mais aldeias mesmo, tá, gente? Não se pode nem falar muito em cidade ainda no período arcaico. Eram aldeias ali, bem organizadinhas, tal, com poucas habitações, mas a partir do momento que viram aldeias, das aldeias viram vilas, das vilas viram cidades, aí vai formando as polis, as cidades-estados, tá bem? Vamos lá, então. Então, havia uma população ali estabelecida no campo, mas a maioria dos agricultores vivia dentro das muralhas urbanas e saía todos os dias para trabalhar a terra. Isso aí já depois da formação dos gêneros, tá? Então, eles trabalhavam ali no campo, só voltavam para casa à noite. Na verdade, gente, é bom salientar uma coisa, tá? É sempre bom falar aqui, né? Voltavam quando estava anoitecendo. Né? A gente tem que lembrar que não existia vida noturna, tá bom, gente? As pessoas elas se contentavam em ir até o pôr do sol. Então não existia uma vida noturna. Não estou dizendo que ninguém saia à noite, estou dizendo que a gente tinha uma vida noturna como a gente tem hoje em dia. Naquele tempo, só vivia nas ruas mesmo, à noite mesmo, ladrão e salteadores aí, ladrões e salteadores. Tá? Então não existia uma vida noturna como nós temos de sair, conversar, ir para algum lugar, nada disso existia. O dia acabava-se ao pôr do sol, acabou o dia ali. Então por isso que eles levantavam muito cedo, né? Ao amanhecer eles já estavam de pé para poder aproveitar. Então era uma vida muito diferente dos nossos dias de hoje, bem diferente. Vida noturna não existia e as tochas era só para iluminar um caminho curto caso você precisasse sair. Então, ou seja, os agricultores eles acordavam muito cedo, iam para o campo, né? Iam para o campo e eles acabavam só voltando para casa quando estava perto de anoitecer, tá bom? Então, ou seja, vivia dentro das muralhas ali das cidades, né? Que ali já passou a ter muralhas, né? Já tinha passado a ter muralhas ali depois da formação dos gêneros e eles
vivia, eu coloquei viva ali, né? Vivia dentro das muralhas urbanas e saía todos os dias para trabalhar a terra. Então, era dessa forma que eles viviam. E eles voltavam para casa quando estava perto do anoitecer, porque não existia vida noturna. É bom que se diga isso, tá bom, gente? Como não existe hoje, que todo mundo sai à noite para trabalhar, sai à noite também para passear, vão para o calçadão. Nessa época, na Idade Antiga aí, não existia vida noturna, não. Deixa o origami voar aí. Pronto, ok. Então, cada cidade, né, cada cidade e os campos ao seu redor se transformaram numa comunidade independente ou uma cidade ou polis. Tá bom? A existência de uma assembleia que discutia os assuntos de interesse da comunidade. Gente, cada polis na Grécia Antiga, que a gente viu aqueles pontinhos ali, cada polis tinha suas assembleias. Tá? Lembre-se que os gregos eles não se submetiam a um déspota, a um rei absolutista, a um homem que governava, que tomava conta da sua vida. Os gregos, eles sempre se preocuparam aí com a liberdade, tá? Liberdade em todos os sentidos, liberdade religiosa, liberdade social, liberdade econômica. Eles se preocupavam sempre com o homem, sempre colocaram o homem acima de tudo. Então, para os gregos, essa coisa de ter um rei que decidia sobre a sua vida e a sua morte, o que você iria fazer ou não, os gregos não se submetiam a isso, não. Não estou dizendo que nunca passou por esse processo, mas nunca aceitaram esse tipo de governo, tá bom? Então, cada polis ali, pessoal, cada cidade-estado, tinha suas assembleias que elas eram discutidas, cada uma a sua forma. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, pelo amor de Deus, que em toda a Grécia que a gente viu ali, Grécia Peninsular, Grécia Insular, Grécia Continental, eu não estou dizendo que a política era tudo igual. Não estou falando isso, que a democracia pairou em todos aqueles pontos. Não. A democracia foi uma coisa de Atenas, uma forma de governo, mas a Assembleia, para discutir os problemas que aconteciam, todas as polis tinham suas assembleias. Né? As polis das cidades-estados eram cidades que se autogovernavam e que elas se juntavam em algum período que precisava, uniam-se por algum motivo, tá bom? Alguma invasão de algum país estrangeiro, então os gregos eles acabavam se unindo ali. Né? Então eram polis, eram cidades-estados, essas cidades tinham as suas próprias formas de governo, tá bem? E isso aí era respeitada, cada um tinha a sua. E eles acabavam discutindo aí seus problemas nas assembleias, tá bom, gente? Então uma imagem aí bem bacana da Grécia Antiga. Aí. Eita, caiu. Pronto, vamos lá. As terras mais férteis pertenciam às famílias aristocráticas. Né? Os aristocratas, ali como eu coloquei, tendiam a arrebatar as terras dos camponeses pobres, que se tornavam seus empregados e depois acabavam por dívidas e vendiam como escravos. Então, ou seja, nesse período aí, que nós estamos vendo aí do período arcaico, né? Como os aristocratas, eles começam, alguns aristocratas, não todos, né? Tinham possibilidade de terra, então acaba tendo rebelião na Grécia. Aconteceram algumas rebeliões na Grécia ali contra ex-aristocratas. E, posteriormente, outros aristocratas acabaram lutando para tirar essa tirania aí desse grupo, dessa minoria, que isso já forma aí uma chamada oligarquia, uma minoria. Então, a Grécia ela passa por um período de reis, oligarquias, tá bom? Ali na Atenas, a democracia. Então, Atenas mesmo conheceu todo tipo de governo, conheceu a oligarquia. Eu coloquei isso no slide também para vocês. Então, o que chama atenção aqui, pessoal, é que a gente vê os aristocratas, depois de um tempo, vai acumulando terras, né, e arrebatando as terras daqueles que são mais carentes, daqueles que são mais pobres, que passam a ser seus empregados, passam a ficar endividados e depois viram escravos, tá bom? Então, até os próprios filósofos ali, né, Aristóteles afirmava que era um absurdo escravizar um grego, né? Era um absurdo, eles pensavam. Então, vamos lá, então, derrubar essa. Aí, então, existiam escravos por dívidas que eu já falei. A grande maioria dos escravos, gente, como eu falei anteriormente, eram mulheres, tá? Eram mulheres. Esses escravos eram por dívidas, existia também a escravidão por dívidas, além de existir escravos, existiam os camponeses, existiam os servos, mas esses escravos, gente, eles não eram um ponto tão importante na Grécia Antiga, não. Então, a gente não pode colocar diferente de Roma. Roma era um império totalmente dependente da mão de obra escrava, muito dependente mesmo. A Grécia, a escravidão não tinha um papel econômico tão importante, não.
Então você tem que diferenciar isso daí. É uma coisa bem interessante, né, pessoal? Para a gente poder separar. São características, são pontos que a gente passa a separar aí. Em Roma, tanto é que Roma, um dos fatores que Roma deixou de existir, entrou em crise no século III, que nós vamos estudar isso na outra unidade, né? Quando Roma ela entra numa crise, um dos motivos foi a falta de escravos, né? A falta de guerras de conquista. Roma ficou um império tão grande, conquistou todo o mar Mediterrâneo, ali virou um mar romano, né? Chegando até ali as Ilhas Britânicas ali, norte da África. Então, chegou a ser tão grande, tão intenso, que ficou difícil administrar. Eles tiveram que agora manter os seus domínios. Então, ou seja, quando os escravos em Roma eram prisioneiros de guerra, quando deixou de conquistar, acabou o quê? Acabou parando de entrar escravos. E o escravo ele era uma espécie de combustível para o funcionamento de Roma. Diferente aqui da Grécia, principalmente aqui no período arcaico. Então, a escravidão não tinha um papel tão importante. Tá bom? Não tinha, não. Os gregos, eles tinham seus trabalhos, tá bom? Cada um tinha o seu trabalho, fazia o seu trabalho, né? Eu já falei até que os basileus ali também trabalhavam. Então, a maioria dos escravos eram mulheres, tá bom? Eram as mulheres. Então, a falta de terras, né, que existia na Grécia ali, por falta de terras férteis, fez com que os gregos eles se aventurassem ali a fundar novas colônias, impulsionou, né, e o aumento populacional acabou impulsionando aí, junto com o aumento, a falta de terras, a ausência de terras férteis e o aumento populacional, favoreceu aí, impulsionou muito com que os gregos eles fundassem colônias em outros lugares, né? Chegando aqui, ó, até o Mar Negro, aqui no sul da Rússia, até a Espanha, até o sudeste ali, até a Espanha ali, né? Da Espanha ali. Então a gente vê que os gregos eles fundaram várias colônias aí, ó. Você pode ver aí várias colônias gregas aí, onde os gregos eles chegaram a ir por conta da falta de terras ali, aumento populacional. Então fundaram colônias em outras regiões, onde está marcado aí, para você ver, chegando ali até o sul da Rússia, tá bem? E ali na Península Ibérica, ali na Espanha. Olha aí onde os gregos eles chegaram. Então chegaram longe, tá, gente? Os gregos aí eram grandes navegadores aí, tá bom? Assim como os fenícios também. Lembra dos fenícios? Falei sobre os fenícios para vocês. Então, a tirania. Pronto, aí uma imagem bem bacana aí do teatro grego, né, com as montanhas aí linda, uma imagem muito bacana aí. A Grécia realmente é fascinante, né, gente? A Grécia é fascinante. Né? Nossa, fascinante. Então, o período entre 650 e 510 a.C. caracterizou-se pelo advento da tirania em algumas cidades-estados. Né? Os tiranos eram, em geral, membros da aristocracia. Eram alguns tiranos. Tiranos, quer dizer, tiranos quer dizer que eram pessoas que governavam para si, eram pessoas arbitrárias, que não respeitavam o espaço do outro, né? Então eram chamados de tiranos. Então esses tiranos aí começou a existir também a partir do momento de 650 e 510 antes de Cristo. Tá bom? Alguns tiranos aí começaram a existir. Então, fins do século 6 a.C., as tiranias predominantes ali nas cidades gregas, no último século do período arcaico, que nós estamos falando do período arcaico, bom que diga isso, foram derrubadas, né? Esses tiranos acabaram sendo derrubados. Em Atenas, o ostracismo, vou explicar para vocês o que era o ostracismo. Esse ostracismo, gente, foi criado ali na Grécia Antiga, justamente para poder eles discutirem nas assembleias e exilarem, expulsarem esses tiranos ou alguma pessoa que tinha alguma intenção de tornar-se um tirano, né? E eles eram expulsos ali daquele local. Então teria introduzido um instrumento para impedir o retorno dos tiranos, que era justamente o ostracismo. E algumas pessoas elas eram exiladas. Aqui eu coloquei aqui alguns nomes de alguns que foram exilados ali. Tem um aqui que chama-se Themistocles, aqui, Themistocles, né, que era escrito ali numa cerâmica, né? E o outro Adístides, que foram pessoas que eram nomes de pessoas que foram expulsas, que foram exiladas e não podiam voltar para a Grécia pelo fato de terem sido tiranos ou pelo menos
mostrarem aí algumas atitudes tiranas, tá bom, pessoal? Então, esse era o ostracismo, era um instrumento que eles haviam sido criados ali nas assembleias para poder afastar a ameaça, para poder expulsar essas pessoas que estavam sendo tiranas ali na Grécia Antiga, tá bom? Bom, pessoal, vou dar uma parada por aqui, nossa videoaula ficando por aqui, e depois eu gravo a segunda parte falando de Grécia. Tem muita coisa para a gente ver de Grécia. Gente, como tem muita coisa. Tá? Então, eu vou dar uma parada por aqui, a nossa videoaula vai parando, e na nossa próxima aula eu continuo com esse assunto, tá bom? Então, gente, grande beijo para você, fique com Deus, e até a próxima. Tchauzinho!